Uma pessoa em cada 10 no Rio e em São Paulo tem problemas de audição. E pelo menos a metade das vezes isto é consequência da poluição sonora. Esse barulho, esse ruído é o dia inteiro. Sim. Agora, a dinamite também. De vez em quando eles dinamitam. Então, aquele barulho. Então, eles resolveram, parece piada, né? Mas eles resolveram que colocando uma sirene, eles alertariam para o barulho do dinamite, então as pessoas não se assustariam. Porque meu garoto, às vezes dorme depois do almoço. Já acorda sobressaltado. Que valor teria esse apartamento com conforto acústico? Mesmo que eu onerasse 5%, ele me valeria pelo menos mais uns 20% por causa desse conforto. Às vezes se pergunta quanto custaria a manutenção de uma família que não tem automóvel para uma que tem um automóvel. Ah, mas tem a gasolina, sim. Tem a manutenção do automóvel, sim. E o conforto que o automóvel traz, as facilidades que o automóvel traz, compensaria esse custo? Então, o conforto acústico, eu chegar em casa, descansar sem ruído urbano, eu descansar sem buzinas de automóveis e roncos de motocicletas, dentro da minha casa, poder dormir sossegado a minha noite, tranquilo, sossegada, sem ruído estranho, digamos, produzido por caminhões, motonetas, com algazarra de meio de rua. Quanto custaria esse conforto, essa tranquilidade, esse prazer, esse oásis dentro de uma cidade tão barulhenta como é a nossa cidade? Isso não é possível, a televisão não se pode ver, só com um volume muito alto. Isso também é prejudicial, principalmente para uma criança, né? Claro. A média de barulho, a senhora podia nos mostrar, abrindo a janela? Pois não. Deixa eu ver a diferença. Dois lados, né? A diferença, claro. Nada, né? Nada. Não sente nada? Sente legal? Esse sinto é meio surdo, mas... Depois de um serviço desse, o senhor consegue, por exemplo, bater uma caixinha, ouvir uma musiquinha? Ah! Diz aí. É. Ah, cara, não dá pra bater, né? Não dá. Eu acabo aqui, já chega em casa, a gente vai até dormindo aí no ônibus. Você sabe o que é poluição sonora? Sei. O que é? Eu não sei explicar. O que é que você sabe explicar? É porque pode deixar a gente pode ficar doente por causa disso, porque é muito barulho. O conceito de poluição é muito amplo, abrangendo todos os meios e formas de adulterações do meio ambiente, água, ar, solo, tornando prejudicial à saúde e ao bem-estar das populações ou causando dano à flora e à fauna. A poluição sonora é um caso particular da poluição. Permanentemente agredido pelo som,
O homem na cidade grande sofre uma carga emocional que provoca desajustes psicossociais. Seu direito ao silêncio, repouso e tranquilidade é cada vez mais violado. Os médicos informam que o ruído constante é causa de insônia, distúrbios do equilíbrio, fadiga excessiva, problemas do coração, anemias, úlceras, porosidade dos ossos, distúrbios gastrointestinais e neuroses. O ruído contínuo contrai os vasos sanguíneos e os músculos, descarregando adrenalina no sangue, provocando tensão e nervosismo. Segundo a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, um barulho muito forte, mesmo por décimos de segundo, pode destruir milhares de células que nunca se regeneram, como as células capilares do ouvido. Constantemente agredidas pelo som, essas células reagem como a grama pisoteada. O som mais baixo que o ouvido do homem escuta equivale a 1 decibel. Mas a escala é logarítmica. 10 decibéis tem 10 vezes a força de 1 decibel. Mas 20 decibéis tem 100 vezes a força de 1 decibel. O que é um decibelímetro? Esse termo decibelímetro, na realidade, eu não aceito ele como preciso. Eu acho que o termo mais correto seria um medidor de pressão sonora. Você vai ver que confunde a população. Se começar a falar em 60 dB, 80 dB, não diz nada. Não diz nada. Tem que dizer na frequência. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Este ar-condicionado é um ruído grave. Esse ar-condicionado aí deve estar uns 70 dB. Se você quiser, eu tenho um aparelho ali, ó. Penso para você. Está 70 dB. Se aquele ar-condicionado fosse um ruído agudo, você estaria começando a levantar e a pular. De um modo geral, pode-se dizer que cada indivíduo tem uma faixa de tolerância ao ruído ou ao barulho, que vai do limiar de audibilidade até o limiar da dor. Em média, pode-se dizer que esta faixa vai de 0 a 120 decibéis. 0 considerado como o limiar de audibilidade, aquele limiar, aquele ponto, aquela faixa em que o indivíduo praticamente não ouve nada. E quando o nível de ruído atinge 120 decibéis, ou pelo menos desta ordem de grandeza, então o indivíduo passa a sofrer uma sensação de dor no seu ouvido. É o limiar da dor. O decibel é uma unidade que se usa para medir exatamente este nível de pressão sonora. Corresponde à 10ª parte do bel. Este nome bel se origina do grande cientista Graham Bell, inventor do telefone. As comprovações quanto ao sistema nervoso são puramente clínicas. São as neuroses que se observam, que se agravam sob o ruído, etc. Quanto ao aparelho circulatório, há comprovações mais objetivas. E quanto ao aparelho auditivo, essas são indiscutíveis, porque, inclusive, entre nós, têm sido feitos trabalhos muito apurados. Eu citaria os trabalhos do professor Aristides Monteiro e do professor Mauro Pena, que estudaram minuciosamente operários do Arsenal de Marinha durante um ano e verificaram que uma percentagem bastante elevada ficava com o ouvido comprometido. Você trabalha nessa máquina durante quanto tempo? Eu trabalho tem 4 meses e meio. 4 meses e meio? É. Como é que você se sente segurando essa máquina aí, com esse barulho o dia inteiro? Isso é que a gente trabalha, que a gente precisa de trabalhar e com isso a gente vai se entretendo com o trabalho que vai nascer, né? Nem presta atenção no som?
Não. Mas o som atrapalha. Não atrapalha. Você sente alguma dor de cabeça depois no final? Nada. Você sente muito agitação no corpo, de nervoso. Fica nervoso. O corpo fica sempre agitado porque eu estou nervoso. Mas passa a não sofrer reumatismo, não sente dor nos ossos, nem nada. Porque você acostumar, não sente reumatismo, não sente nada. E o som? O som a gente ouve mais por sinal. Durante 3, 4 dias o cara fica meio surdo, entendeu? Fica assim com aquela surdeza no ouvido. Fica surdo. O Rio de Janeiro está emplacando 3 mil carros por mês. Isso faz com que as autoridades tenham que modificar o traçado das ruas. As ruas estão sendo alargadas em detrimento das calçadas. Então as calçadas estão diminuindo de tamanho, estão sendo retiradas as árvores, que são um filtro natural de ruído, e aproximando a fonte sonora, que é o automóvel, do edifício. Os edifícios, por outro lado, estão sendo construídos cada vez mais leves, estruturas leves, com pequenas barreiras sonoras entre a fonte sonora, que é o automóvel, e as pessoas que moram dentro das casas. No Rio, São Paulo e Porto Alegre, o ruído urbano eleva-se às vezes a 110 decibéis. E o que é pior, este ruído urbano está aumentando de ano para ano cerca de 2 decibéis. Não é verdade. As medições que têm sido feitas em São Paulo e que eu tenho registradas mostram que o aumento não é de 2 dB por ano, e sim de 2,5 dB por ano. Possivelmente nós não ficaremos surdos em 1980, mas antes do ano 2000, a perdurar esse aumento dos níveis de 2,5 dB por ano, antes do ano 2000 a população de São Paulo estará realmente surda. Há esse problema aqui incrível da falta de conscientização acústica, porque você buzina, você já reparou o chofer do táxi, o cara está internado depois de 10 horas. Hoje eu saí daqui do Jockey Club e ia para o Fundão. Quando eu virei a rua Almirante Barroso, o chofer de táxi atrás de mim, sinal fechado lá dentro, sinal do Antônio Carlos fechado. Ele começou a buzinar atrás de mim. Eu parei, saltei do táxi, meu amigo, está precisando de alguma coisa? Precisa de troco? O que você está precisando? Porque o sinal está fechado, o que você quer que eu faça? O senhor trabalha na praça há muito tempo? 7 anos. Você já teve problema de audição? De ouvir bem? Som? É. Já, tive problema, sim. Inclusive, estou até com o ouvido inflamado. Acho que até poeira, ou som, troço qualquer. Entendeu? E peguei uma úlcera no estômago também. Nervoso, quanta gente maluca. Fácil não. O senhor já ouviu falar em poluição sonora? Já. O que é? Acho que é mais da fumaça, né? Não, poluição sonora que eu digo. Ah, do som? Eu, sendo guitarrista, sei que sou um agente de poluição. Trabalho com um amplificador que emite 300 watts de saída, o que vem a ser um belíssimo estrondo. Há pessoas que são super normais. São pessoas indiferentes ao ruído. Isto não há dúvida nenhuma. Da mesma maneira que outro dia houve uma pessoa que caiu do 17º andar e não morreu, né? Mas isso não é uma coisa muito aconselhável, né? Poluição sonora se a gente considerar sob o ponto de vista do homem. Agora, se a gente considerar sob o ponto de vista do som, é poluição humana. Um amigo meu, o Vitor Judice, ele disse que outro dia foi na casa de um sujeito, conhece, né? Ele disse que foi na casa de um sujeito e chegou lá, o sujeito tem aqueles aparelhagens todas de som, aquelas agulhinhas, aqueles gravadores, tudo numa sala hermeticamente fechada, e chamou ele para ouvir uma música. E o Vitor disse que entrou e pediu a 5ª Sinfonia de Beethoven. Então o sujeito pegou uma fita desse tamanho, com 20 canais, colocou no gravador, ligou aquela coisa, e pegou o Vitor Judice e saiu correndo pela porta fora e disse: vambora, vambora, vambora. O Vitor só teve chance de ouvir o tan, 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 tan. E o sujeito fechou a porta e ficou lá fora, aquele silêncio total. Aí o amigo dele disse: não, agora você vai ter que analisar, pô. O som puro, sem a poluição humana, a gente vê daqui de fora, entende? Você fica olhando, vê as agulhinhas mexendo, então eles olharam lá dentro e viram aquele som totalmente espraiado por aquela parte, entende? Só as agulhinhas, a fita girando, ninguém ouvindo nada e ninguém interferindo no som, diretamente, entendeu?
Chegará o dia, diz Robert Koch, descobridor do bacilo da tuberculose, em que o homem será obrigado a combater o barulho com a mesma decisão com que combateu a peste. A Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente concluiu este mês que o momento já chegou há muito tempo. Quanto mais ruído existe na rua, mais alto eu ponho a minha televisão, mais alto eu sou obrigado a falar para ser entendido. Em suma, o ruído vai cada vez gerando mais ruído. De modo que competiria a nós, até certo ponto, não provocarmos um agravamento deste problema. Quer dizer, não buzinando, não botando televisores ou vitrolas em alto som, não gritando, não falando alto. Isso é uma coisa que está ligado intimamente à evolução cultural de um povo. E eu acredito que somente com o tempo nós vamos chegar a esse estágio. Mas é preciso começar um dia. O brasileiro é mais expansivo. Ele tem um temperamento diferente. Então, eu acho que não podemos ter um nível sonoro também na mesma faixa. Então, nós temos que fazer uma adaptação dessas normas às nossas condições. A mesma coisa também tem que ser feita para um tratamento acústico. Nós podemos admitir o que dizia Schopenhauer, que o ouvido é o único órgão que nunca dorme, vela mesmo durante o sono. De maneira que, mesmo dormindo, nós continuamente estamos recebendo as ondas sonoras dentro do nosso cérebro, porque nós não temos a faculdade de certos animais, como o burro e o elefante, de fechar os ouvidos para nos precavermos contra o som. O que, no entanto, não acontece com o aparelho visual. Nós fechamos os olhos para nos protegermos contra a luz, mas não podemos fechar os ouvidos para nos protegermos contra o som e contra o ruído.